pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso Gente Que Pode. Eu sou Vânia Ferreira e estou com a Juliana Gulardins, com a Heloíse Guion. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Vanessa Cruz. Vanessa, ela é coordenadora técnica de produtos e atualmente ela atua como coordenadora técnica de produtos na empresa alemã Ottobock, que é uma referência mundial em tecnologia assistiva e na reabilitação de pessoas com deficiência física, com destaque para pessoas amputadas ou com mobilidade reduzida. A Vanessa é fisioterapeuta e o nosso tema de hoje é sobre tecnologia para a mobilidade, o papel das tecnologias na promoção da mobilidade e autonomia das pessoas com deficiência. Vanessa, é um prazer ter você aqui. Tudo meu, Vânia. Estou muito feliz em você ter aceitado o nosso convite, ter conseguido encaixar na agenda esse horário para dividir com a gente seu conhecimento. E aí eu já quero começar com uma pergunta básica, né? O que te motivou a se especializar em tecnologia assistiva para mobilidade? Olha, acho que a jornada da gente profissional, né, vai levando a gente para diversos caminhos. Quando eu era adolescente, minha mãe falou, você precisa fazer o ensino médio técnico. E eu fui procurar os cursos e tinha técnico de órtese e prótese disponível. Me inscrevi, pensando que era técnico de protesista, né, de dentadura. E chegando lá no primeiro dia do curso, era técnico de órtese e prótese, né? Amputação, órteses, e aquilo me deslumbrou, porque eu tinha 16 anos. E desde então eu segui nessa carreira aí, né? Dentro da ortopedia técnica, atendendo pessoas com deficiência. E dentro da ortopedia técnica, eu acompanhava muito o trabalho de fisioterapeuta, trabalho de médico, e sempre me trazia essa curiosidade, né? Por que indicar isso? Por que indicar aquilo? Então, eu me formei em fisioterapia para poder ter esse conhecimento mais amplo aí de biomecânica, né, de neurofuncional, para poder atender esse paciente. E após eu me especializei em tecnologia assistiva, justamente pelo desconhecimento, né, dentro da nossa área. Então, muitos profissionais, até hoje, quando eu saio, né, pelo Brasil afora, dando treinamento pelo Ottobock, a gente pergunta, vocês já ouviram falar do conceito tecnologia assistiva? Não, é novo para mim, né? E esse é um conceito que foi implementado em 1988 lá nos Estados Unidos, trazido para o Brasil em 2007 pelo Ambulatório de Ajudas Técnicas, né, que era o termo que se usava para OPM no Brasil, lá em 2007. Então, olha o tanto de tempo, né, que a gente está falando aí. Então, a gente está falando de 18 anos desse tema aqui no Brasil e muitos profissionais da área ainda não conhecem, né? Então, por isso que eu me especializei, para a gente multiplicar esse conhecimento aí dessa área que é tão importante, né, desse nicho, que acho que a gente precisa, com certeza, entregar mais aí para os profissionais o conhecimento dessa área. Vou corrigir o nosso furo aqui na introdução, vou fazer minha autodescrição, vou pedir que vocês façam a autodescrição de vocês também. Então, sou Juliana, estou sentada, sou uma pessoa branca de cabelos loiros amassados, estou de blusa preta, calça branca. E queria falar, Vanessa, que né, esse tema de tecnologias dessa temporada especificamente foi pensado no convite para você, pensando nessa sua história com as tecnologias para promoção de mobilidade e autonomia, que eu acho que antes da gente falar do técnico e de como funciona isso, aquilo, o que vai ser melhor, a gente pensa no que, para que isso vai servir, no como que isso resolve um problema concreto das pessoas, né? Então, como é que você vê este outro lado? Você falou aquilo me encantou, eu vi aquilo, né, encheu meu coração e eu quis ir para essa área. Como é que você vê, então, hoje o uso dessas tecnologias que eu vou falar, assim, né, que são de alta complexidade, inclusive, mas elas são acessíveis, né? Elas resolvem problemas complexos, nesse sentido. Elas têm trabalhado nesse sentido de promover pertencimento, autonomia das pessoas com deficiência. O que mudou e como você enxerga este lado mais humano de uma coisa que às vezes é muito concreta, muito dura? Com certeza. Pacientes neurológicos e pessoas com deficiência, né?
é muito gratificante de você trabalhar, porque o mínimo que você faz é grandioso na vida dela, né? Uhum. Eu trouxe o Lucas hoje comigo, depois vocês vão bater um papo com ele. E ele coloca muito isso, né? Quando ele fala ali da trajetória de vida dele, né? Então, quando a gente fala de um ajuste mínimo de cadeira, de um ângulozinho no encosto, né? Tudo isso já muda muito a vida dele. Se a gente tirar o grip do aro dele, que é o emborrachado, porque ele não tem apreensão de dedos, ele não sai do lugar, né? Então a cadeira de roda dele ali vai ficar disfuncional. Então são esses pequenos detalhes, né, que é gratificante, né, da gente construir, da gente trabalhar junto, né? Que devolver ali a mobilidade e a qualidade de vida para essas pessoas, né? E assim, como é que você traz esse papel das inovações, né? Então, acho que todo o diferencial ele vem na tentativa da solução desses problemas. E o que que você projeta de inovações dentro da Autoboc ou dentro dessa área de tecnologias assistivas daqui para frente? A gente tem essa questão, né, do impacto e o avanço crescente da inteligência artificial, isso se aplica, não? Como é que você vê de projeção futura mesmo? Acho que a gente tem bastante avanço aí pela frente, né? Pensando aí em 10, 15 anos atrás, na tecnologia do nosso smartphone, por exemplo, né? A gente tinha algo analógico, hoje a gente tem touchscreen com várias variações aqui que a gente consegue até controlar batimento cardíaco e tudo mais, né? Uhum. E isso com certeza está avançando muito, né? Trazendo aí a inteligência artificial para ajudar a questão da máquina aprender com os padrões de movimento do homem, né? E isso é muito importante para a tecnologia assistiva, porque antes a pessoa que tinha alguma disfunção tinha que entrar ali dentro do padrão do equipamento. Olha, ele funciona assim, você vai ter que fazer isso, né? Então aquilo não funcionava para tantas pessoas. Hoje não. Hoje a gente já consegue captar ali o que a pessoa tem de funcionalidade, né? Para poder levar para o produto. E com certeza isso está avançando cada vez mais, né? Quem trabalha com neuro sempre ouve dos pais, né? Da família. Né? Meu filho vai andar? Quanto tempo, né? Ele vai demorar para andar? Quanto tempo de fisioterapia ele vai ter que fazer? E quando eu tinha essas devolutivas para a família, eu sempre falava para eles: olha, a gente precisa estar fazendo esse tratamento, né? Pra gente cuidar do corpo do teu filho, para não ter deformidade, pra gente manter uma anatomia e uma morfologia aí ok, porque o futuro a gente Uhum. não sabe o que vem, né? Então tem tanta coisa por aí sendo estudada, sendo pesquisada, que com certeza no futuro vai estar acessível aí para essas pessoas, trazer muito mais mobilidade, qualidade e autonomia para elas, né? E mudar, às vezes, também a visão desses pais, né? Porque, às vezes, a ânsia pelo andar, né, tradicional e mostrar que essa tecnologia ela vai fazer com que o filho consiga se locomover, ele vai estar livre, então ele certeza. vai ter acesso a mais lugares. É lógico que a gente sabe que existem problemas estruturais de acessibilidade no nosso país, as calçadas, os lugares eles não são acessíveis, mas quando nós tivemos uma convidada nessa temporada e é uma coisa que eu falo da minha vivência do meu filho com a cadeira de roda, é que são as pernas, né? Eram as pernas do meu filho. Eu lembro até que uma vez eu estava fazendo um orçamento e para a cadeira de rodas do meu filho a gente ia fazer uma troca e aí alguém questionou assim, mas precisa ser uma cadeira tão cara? E aí eu perguntei, então, quanto custam as suas pernas, né? A do meu filho hoje custa isso, né? Exatamente, né? Porque não é custo, é valor, É. né? É o valor que aquele produto entrega para a pessoa, né? Então, o que que ela vai conseguir fazer com aquilo, É né? lógico que é um problema quando a gente fala de um país onde muitas vezes, quando a gente fala da deficiência, a gente acaba tendo um prejuízo financeiro, né? Então, muitas pessoas acabam não conseguindo ser produtivas, por isso, algumas mães param de trabalhar para ficar no cuidado desse filho, e é extremamente complicado, de repente, pagar
15 mil, 20 mil numa cadeira. Mas realmente, é o que eu falo, são as pernas, né? Então, assim, a mudança precisa começar nas políticas públicas para o acesso Com a certeza, essa né? tecnologia. E acho que também na capacitação do profissional, né? Para entregar esse argumento pro paciente mesmo, né? Porque o paciente sempre pergunta, mas por que tem uma cadeira que custa R$ 1.000 e outra que custa 50? Qual que é a diferença? Não é tudo uma cadeira de rodas, né? Não. Então, assim, quando a gente pensa num produto que tem tecnologia investida ali nele, a gente tem um produto que é leve, né? Que é fácil dele utilizar. Então, imagina uma pessoa paraplégica que está dependente da cadeira e precisa ali, né, desse recurso para se locomover no dia. Então, ele acorda, vai para a cadeira, sai da cadeira, vai para o carro, faz a transferência. Aí ele vai fazer um giro de tronco, uma torção, pegar a cadeira, colocar dentro do carro. Chegou no trabalho, tira a cadeira, faz a transferência, trabalha, volta para o carro. Então, imagina qual que é o desgaste mecânico, né, da coluna, do ombro, né, dessa pessoa, né, se ela tiver um equipamento pesado. Então, se eu tiver um equipamento com a tecnologia envolvida que seja leve, a gente vai ter um prognóstico funcional para essa pessoa muito maior, né? Então, um cadeirante sem função de ombro, por exemplo, ele vai ficar dependente de alguém, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Qual a tecnologia envolvida que tem no produto e qual que é o benefício a longo prazo, né? Você falou da importância dessa individualização, né? Que eu acho que a gente tem uma visão meio capitalista das coisas, que Sim. tem aquele padrão, então essa caneca é igual aquela, e a gente vê que não, né? Quando a gente vai pensar numa tecnologia assistiva, a gente sim pode ter um racional de construção de um equipamento que é comum, mas ele vai precisar de uma personalização. Com certeza. Seja a cadeira, seja a órtese, seja a prótese. Você consegue contar um pouquinho para as pessoas que não são da área, não são profissionais, como que é esse processo de personalização dos equipamentos? Com certeza. Acho que para quem nunca ouviu falar, né, do conceito tecnologia assistiva, acho que é importante a gente situar. Então, a tecnologia assistiva ela é uma área de conhecimento, né, que envolve múltiplos profissionais. Então, ela é uma área interdisciplinar, que trabalha ali o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o engenheiro, o arquiteto, a fonoaudiólogo, né? Tudo isso para quê? Para construir recursos, programas, né? E processos para ajudar a mobilidade e a inclusão social de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, né? Então, dando um exemplo, né, para quem é leigo no assunto, vamos supor que uma pessoa sofreu um AVC, um acidente vascular encefálico, e ficou com a metade do corpo, né, sem movimento, parética. E essa pessoa ela vai ter que continuar a viver a vida dela com essa sequela, né? Então, como que a tecnologia assistiva ali vai poder ajudar? Então, são simples adaptações. Então, pensando ali na parte da terapia ocupacional, né? Ela vai fazer alguma adaptação para essa pessoa calçar uma meia, calçar um sapato, né? Abotoar uma camisa com auxílio de uma órtese, de uma adaptação. A fonoaudiólogo pode estar ali ajudando na questão da comunicação alternativa, né? Caso tenha alguma questão ali de disfunção na fala. E aí, os profissionais, eles vão se envolvendo para trazer soluções para essa pessoa conseguir retomar a vida dela com essa sequela, né? Que está instalada ali. Sim, bom? Pode continuar. Eu perdi a pergunta. Eu fui conceituar a tecnologia assistiva. Não, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que é esse processo de Adaptação. personalização Isso. mesmo. Bom, então, né, a gente entendendo ali a disfunção que a pessoa tem por conta de alguma lesão, a gente faz toda essa avaliação, né, do que está preservado, o que não está, o que a gente consegue colocar para auxiliar. Então, tanto, né, na parte de órtese, prótese e adequação postural, que é o TOBOC, né, referência mundial hoje, né, dentro da tecnologia assistiva, que são 11 categorias aí que a gente pode estar discutindo. O TOBOC é líder no mercado nessas três: órtese, prótese e adequação postural. Então, são produtos que são personalizados, né? A órtese, ela vai por cima do segmento corporal para ajudar na função ou evitar alguma deformidade ou melhorar o posicionamento. A prótese, ela vai substituir o membro, né, que foi amputado ou que a pessoa nasceu sem.
E as adequações postural é tudo que a gente coloca de adaptação na cadeira de rodas para ter um sentar mais ergonômico, né? Biomecanicamente ali mais correto, mais alinhado. Então, todos esses produtos, eles são personalizados. Por quê? Porque cada pessoa tem uma anatomia. Então, a gente precisa fazer medidas, fazer molde, né? Copiar ali o corpo do paciente mesmo, ou com gesso, ou com digitalização, para a gente poder fazer algo que seja específico para essa pessoa, né? Então, não são produtos que a gente consegue passar, né? Tem alguns produtos que são pré-fabricados, que não precisam de tanta especificidade, mas outros sim, né? Então, a gente tem essas duas vertentes aí que a gente consegue trabalhar. Legal. E, Vanessa, a gente até falava em uma conversa anterior com a outra profissional, de como a tecnologia, né, principalmente nessa área, ela é muito forte fora do Brasil. A gente tem muito mais opções lá. E a gente vem aí com a Autoboc, que é uma empresa alemã, está estabelecida no Brasil, e a gente queria saber o seguinte, o Brasil está preparado para receber? Porque a gente tem poucos fornecedores aqui de território nacional, é muito difícil você encontrar. Então, uma grande empresa que vem como a Autoboc é uma empresa de fora, né, estrangeira, mas você acha que o Brasil está preparado para oferecer acesso universal às tecnologias? Olha, Vânia, esse é um ponto aí que ainda dói um pouquinho o Dói, coração, né? né? Bom, a Toboc, ela tá aqui no Brasil há 50 anos. Esse ano de 2025, a gente completa 50 anos aqui no Brasil. Então, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é muito complexo, né? Ele entrega muita coisa legal, né? Diferente do que a gente tem fora. Ele é, inclusive, uma referência aí para outros países. Porém, essa questão de pessoa com deficiência, de dispensação, né, de órtese, próteses e meios auxiliares, tecnologias assistivas como um todo, né, a gente ainda precisa melhorar muito nesse quesito. Então, a gente tem uma tabela aí, né, que eles utilizam para fazer essa dispensação na rede pública, que ela foi atualizada há 25 anos atrás, né? Então, pensando no nosso smartphone, que é a realidade que a gente tem ali na mão, né? 25 anos atrás, a gente tinha uma tecnologia muito ultrapassada do que a gente tem hoje, né? Então, com certeza, tem muito que se mudar, né? Precisa ter um olhar para isso. Acho que nós, como profissionais, também, a gente precisa participar dessa questão, né? Acho que para quem tá lá mesmo, né, governando, entender que esse estigma de incapacidade da pessoa com deficiência, né, precisa ser quebrado. Porque quando a gente entrega uma tecnologia, um produto, né, que vai auxiliar, a gente está colocando essa pessoa funcional, né, de novo na sociedade, trabalhando, sendo produtiva, né? Então, acho que acaba sendo precisa, investimento que com retorna certeza. para a própria população como um todo. Investir naquele indivíduo, na adaptação daquele indivíduo, retorna para a sociedade e diminui custos para um serviço de saúde, para um sistema de previdência social, Com né? Se a certeza. gente rever essa chave, eu acho que é uma das coisas que falta. E falta um processo ser mais ágil, como você falou, né? O que a gente tinha de smartphone 25 anos, o quanto a tecnologia hoje ela é atualizada de uma maneira muito mais acelerada e muitas vezes a gente vê que a legislação, a dispensação, o sistema não caminha na mesma velocidade em que certeza. essas coisas são produzidas, né? A gente levou aqui uma conversa para política social, de assistência, mas como é que você vê assim, o que você listaria como os desafios mais comuns dos usuários das tecnologias assistivas? O que eles têm em relação mesmo à adoção das tecnologias? O que eles têm de queixas? Como é que a gente pode melhorar? Onde é que está esse gargalo aí? Eu acho que a principal queixa é a questão financeira mesmo, né? A questão de custo. Tecnologias não são recursos que estão tão acessíveis para todo mundo. E voltando na política, que não tem como fugir, né? A gente não tem tanto recurso de financiamento, né? Para essas pessoas poderem estar conseguindo esses recursos. Acho que talvez a segunda queixa é a adaptação, né? Porque é algo novo, é um produto novo, né? Que vai estar ali acompanhando ele diariamente. Então, acho que a adaptação também
É algo que a gente precisa dar muita atenção, principalmente como profissional, né, para acompanhar ali, principalmente na integração Não desse é só paciente com o entregar na produto. mão e se vire, Não, né? né? Tem todo um treino, né? Toda uma adaptação ali, terapeuta, usuário e tecnologia, né? Então, isso também é muito importante e é algo que é meio defasado aí também, né? Essa questão de capacitação profissional nessa área. Acho que esses são os dois pontos principais. Principais. E muitas vezes eles até deixam de usar por não ter sido treinados, né, para usar, não terem sido capacitados para usar aquela tecnologia a seu favor. Então, eles certeza. acabam vendo aquilo muito mais como um problema do que como uma solução, né? Com certeza, isso acontece muito, né? Eu não sei se você tem essa perspectiva também, mas eu, às vezes, já trabalhei tanto no serviço público quanto privado, e às vezes eu vejo que algumas famílias são cerceadas da informação, porque o profissional acha que aquela cadeira é muito cara, ou aquele andador é muito caro para aquela família, não vai, então não vou nem indicar, porque, nossa, vai frustrar. Então, às vezes, você trazer a informação, olha, existe esse tipo de recurso, você vê família que faz vaquinha, que faz aquilo, mas o Então, conhecimento, às vezes, nem chega com certeza. pelo preconceito de, essa família não vai dar conta disso daqui, então não vou nem mostrar que tem. Eu acho que essa é uma outra barreira atitudinal certeza. aí E, que Ju, isso acontece impede, muito, né? muito, né? A gente roda o Brasil dando treinamentos, né? Em instituições públicas também. E essa é a fala dos principais profissionais. Nossa, mas isso é muito caro. Meus pacientes não têm como conseguir isso, né? Não, eu só posso falar o que eu entrego aqui na instituição. Então, assim, cadê a informação, né? Onde que a nossa comunicação tá indo? Porque quando a pessoa sabe que, olha, existe isso, isso aqui vai funcionar para você, com certeza ela vai correr atrás, né? Porque foi o que a Elo falou. Qual que é o valor da tua perna, né? Uhum. Então, assim, a gente levando a informação, hoje em dia não tá. Tem ferramentas, né? Como você falou, a vaquinha, a rifa online, redes sociais, né? Então as pessoas vão se ajudando, né? Mas como que ele vai chegar a isso se ele não tem informação? Na verdade, você precisa tornar o problema visível, porque se você não dá nem a solução, fala, então não tem solução, então para que eu vou lutar para isso? Pode ser por vaquinha, pode ser por outras formas, mas como é que eu vou lutar para conseguir alcançar essa tecnologia se eu nem sei que ela existe, né? Até Com mesmo certeza. de lutar por Por políticas políticas, públicas exatamente. para isso, né? Porque muitas vezes as famílias não brigam por aquilo porque elas nem sabem que aquilo Existe. é uma possibilidade, né? Então, isso em várias questões, mas acho que a da tecnologia acontece muito de você não passar mesmo, porque a família não... E às vezes a família realmente não vai ter condição daquilo, mas talvez ela busque o mais próximo daquilo, né? E eu falo, não existe ninguém mais criativo do que pais Pessoas com de pessoas com E deficiência, porque brasileiros, né? eu falo assim, eu lembro quando sugeriram que meu filho precisaria de um parapódio. E a gente queria um parapódio X lá, e era maravilhoso, e eu queria, mas naquele momento aquele parapódio não era uma possibilidade. E aí, eu casei com um engenheiro, e aí ele, não, meu filho não vai ficar sem ficar de pé, né? E aí ele começou, e aí sentou, estudou, e hoje a internet, Deus abençoe a internet, e aí ele chegou num modelo de um parapódio de baixo custo que existia na Pai de Itumbiara, em Goiás. Aí ele falou assim, eu acho que esse daqui eu dou conta. Aí, em parceria com a fisioterapeuta e a TO que atendiam na época, a gente foi e tira a medida e corta a madeira. Meu marido aprendeu até a costurar para legal. fazer as adaptações. E aí o meu filho ficou com aquele parapódio até o momento em que a gente conseguiu arrecadar o valor suficiente para comprar o outro parapódio, que era a tecnologia que a gente queria oferecer para o meu filho. Mas neste meio tempo, ele não ficou sem ficar de pé por causa disso. Então, quando você torna o problema visível, você busca soluções para aquilo, Com né? E certeza. depois aquele parapódio que era do meu filho passou para uma outra criança.
tanto o que foi feito pelo meu marido, e então ele, além de beneficiar o meu filho, ele beneficiou uma outra criança, e depois aquele daquela tecnologia cara também beneficiou uma outra criança. Então, eu acho que tem muito disso. Então, quando você torna, então você vai atrás de doação, você vai atrás de tudo, quando você sabe que você precisa daquilo e de que aquilo é uma possibilidade boa e viável para aquela pessoa. Com certeza. E aí, ô Elô, trazendo esse exemplo aí que você deu, né? Se o parapódio que teu marido fez estava funcionando para o seu filho, por que você cria uma tecnologia melhor, né? E aí eu sempre comento sobre isso, né? Porque a gente tem a questão do eficiente e do eficaz, né? Então, eu tenho um produto, principalmente quem trabalha em instituição pública, né? Os terapeutas têm que estar lidando com isso toda hora. Então, chega um paciente jovem lá, que tem potencial, por exemplo, para usar uma cadeira de rodas, né, mais ativa. E o que eu tenho ali na instituição para oferecer é uma cadeira modelo X, né? Que não vai trazer tanto potencial funcional ali para ele. Mas se eu não entregar essa cadeira que eu tenho ali na instituição, Ele não vai ter potencial nenhum. nenhum, ele vai ficar na cama, né? Ele não vai conseguir sair, né? Então, assim, essa cadeira é o ideal para ele? Não, mas a gente está entregando o que é O melhor eficaz, possível né? para aquele momento. E aí, com a informação, a gente fala: olha, fulano, o melhor para você é isso, né? Essa cadeira aqui, você não vai conseguir, não sei, ultrapassar o obstáculo, não vai conseguir colocar ela no carro sozinha, né? Você vai chegar no fim do dia muito mais cansado. Então, o ideal para você seria isso aqui, né? Que seria eficiente para o seu caso, seria isso. Então, é isso, né? Acho que a comunicação, principalmente do profissional da saúde, tem que ser muito mais multiplicada e disseminada, Sim, né? Acho que é o que falta, né? E complementando essa fala, porque é muito importante que as empresas venham e democratizem isso também, né? Porque a maioria das famílias, principalmente as de baixa renda, às vezes não tem o acesso à informação dessas tecnologias. Eu lembro quando eu fui trocar a primeira cadeira do meu filho, eu já que nem ele, eu queria algo mais específico para ele, mais personalizado para ele, mais confortável. E quando eu fui ver o preço, para minha realidade era um absurdo. Sim. Então eu fui lá, conversei com a empresa, eles facilitaram, fizemos aquelas parcelas suaves em vários e vários anos, porque era a minha realidade, né? E aí a gente se vê hoje que as pessoas têm mais acesso a essas tecnologias. Hoje a gente vê muito mais pessoas com equipamentos mais melhor estruturado. E aí a gente queria saber de você o que que a Otobock faz para democratizar essas tecnologias hoje. A Autobox, ela tem um portfólio muito amplo, né? Então, eu tenho desde cadeiras mega premiums, motorizadas, com recursos eletrônicos, né? Que tem preço de carro, até a uma cadeira mais básica, né? Que é acessível. Então, dentro desse portfólio, a gente consegue ali, conforme a avaliação do paciente, né? Ir adaptando o que ele precisa para a realidade dele, tanto social, emocional e financeira, né? Então, a gente tem Porque esse conceito aí. é importante, principalmente as famílias, né? Porque você falou do Lucas, que tá aqui com a gente. Ele tem autonomia, mas, por exemplo, no meu caso, o meu filho, eu acabo vendo essa parte, decidindo essas coisas. Então, é importante que a família saiba que é possível. Às vezes parece Com ser algo certeza. inacessível, inalcançável, mas não é. A empresa conversa com a gente, dá um jeitinho, facilita, porque as famílias precisam saber que não é algo que está distante. Você dá o melhor, dá algo mais confortável, algo mais tecnológico. É tão bom, né, Elo, quando a gente olha e, poxa, eu consegui dar isso pro meu filho. E não é algo distante, se você tiver informação. Sim. E para você também que cuida, né? Exatamente. Então, um produto que é mais fácil para você, voltando àquela questão ali, né, da gente ter um prognóstico ali, né, para o cuidador também, né? Então, imagina você ali com um produto pesado, tendo que desmontar toda hora, pegar o filho no colo, Exato. pôr no carro, como que vai ficar a tua coluna, né? Às Eu vezes acho você. que tem questões até amplas em relação a isso. Eu lembro que quando a gente estava nesse processo de ver essa última cadeira do Miguel, a gente acabou nem comprando, porque ele acabou falecendo antes, mas quando a gente estava vendo a cadeira, eu lembro que tinham algumas mães que estavam vendo a cadeira também. Na época a gente chegou ali numa cadeira que naquela época custava R$ 25.000. E todo mundo, ai, mas essa cadeira é muito mais luxo das mães e tudo. E um dia eu falei assim, nossa, mas então, essa mãe, ela não pode entrar dentro de uma loja de brinquedo e falar para o filho, escolhe o brinquedo que você quer, né? Ela também não pode perguntar para o filho qual é o tema do aniversário que ele quer. E se ela fizer uma festa de aniversário, provavelmente vai ser para as pessoas e não para aquela criança.
né? Ela muitas vezes é privada de fazer viagens com essa criança, porque ela tem que estar perto dos centros médicos onde ela é tratada, ou ela tem que estar perto dessas tecnologias que nem sempre são móveis. Então, assim, mas isso ela pode fazer. Isso ela pode dar para o filho dela. Esse é um agrado que ela pode fazer. É pegar a melhor cadeira de roda e falar assim, filho, eu não posso levar você para escolher um brinquedo na loja, mas a melhor cadeira eu posso te dar. Então, será que era realmente um capricho da mãe ou aquilo é o que ela pode fazer por aquela criança? Exatamente. A gente tem muitos pré-conceitos e pré-julgamentos aí, até às vezes de uma mãe com a outra, né? Não é luxo. A gente tem que talvez deixar isso muito claro. Não é luxo Não. querer um recurso melhor ou querer um dispositivo mais leve ou pensar, não, então tá confortável para a criança, mas não tá confortável para quem tá transportando. Então tá bom, tá seguro, o alinhamento tá posturado, mas tá super pesada para quem tá carregando. Então a gente tem que colocar essas questões que, de novo, como a Vanessa colocou, não é preço, é valor. O que é que isso traz? Como é que isso resolve? Quantos problemas isso resolve? Certeza. E trazem autonomia, né? Você consegue trazer, Vanessa, para a gente algum exemplo marcante na sua trajetória aí? Experiência ou, né, que você tenha feito um treinamento, uma capacitação com um usuário ou com uma equipe de saúde nesse sentido de democratizar, como a Vânia trouxe, esse conhecimento sobre as tecnologias? Com certeza. Acho que história a gente tem um monte, né? Toda vez que você coloca a prótese no paciente, coloca ele para andar, é isso, né? É uma história emocionante ali para contar, para você contar. Mas eu vou compartilhar com vocês, aproveitando que o Lucas veio comigo. Então, a gente faz vários treinamentos, né, dentro da Autoboc para profissionais da saúde, disseminando conhecimento, mostrando os nossos produtos, né, ensinando a avaliar o paciente, a fazer a medida de cadeira, a fazer a indicação do produto correto. E o Lucas, ele participa, né, como usuário de cadeira de rodas, como discussão de caso, enfim, para os profissionais. E todo o treinamento é aquela emoção no final, né? Porque às vezes a gente tá ali tão no automático fazendo as coisas que a gente não para pensar, né? E no treinamento a gente coloca muito isso, né? Qual que é a importância de nós como profissionais, né, na vida dessa pessoa, desse terceiro? E então no treinamento ele coloca muito isso, né, como um usuário ali, né? Então todos os profissionais que já passaram pela vida dele e tudo mais, e ele termina o treinamento ali contando a trajetória dele, falando uma frase do Homem-Aranha do Gil Ben, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, acho que é isso, né? A gente, como profissional, a gente está aqui avaliando, indicando um produto que não é para a gente usar, é para uma terceira pessoa, né? Então, a gente tem que estar muito bem capacitado, entender muito o que tem no mercado, né? Porque isso influencia muito na vida de um terceiro. Então, acho que todos os treinamentos, assim, que a gente fez no último ano, teve esse desfecho, assim, bem emocionante, porque a gente traz o profissional para o papel dele, né? Então, é bem bacana, assim. Bem bacana tá podendo multiplicar esse conhecimento. Ô, Vanessa, e quais tendências você acha que tem aí para o futuro para gente nesse segmento de tecnologia? Olha, eu acho que a robótica, né, e a inteligência artificial combinadas aí são grandes potenciais para as pessoas com deficiência, porque elas vão trazer muita mobilidade e qualidade de vida, né? Tanto ali na parte de inclusão social da pessoa, quanto na parte terapêutica também, né? Então, pessoas com lesões precoces, né? Ter o uso dessas tecnologias, quanto que a gente não vai conseguir ali, né? Fazer uma neuroplasticidade para novas vias, né? Então, eu acho que o tratamento com essas tecnologias também, os recursos terapêuticos, acho que vai ser insanamente, né, mais rápido aí, com muito mais velocidade de evolução ali, a gente vai conseguir ver.
Vocês já têm alguma perspectiva? Você trouxe robótica, mas eu acho que uma tendência forte que as pessoas até com essa popularização, né, do conhecimento em redes pensa muito são os exoesqueletos. Já tem alguma perspectiva dentro da Autoboc para isso? Ainda é protótipo? Como estamos nesse mundo dos exoesqueletos? Bom, exoesqueleto aqui no Brasil, né, já tem algumas instituições usando ali de forma como pesquisa, teste e tudo mais, né? Acho que é uma realidade que já está bem próxima, né? Não digo acessível para todos, mas está próxima. A Autoboc, nessa parte de exoesqueleto, né, a gente não tem tanto foco para esse tipo de equipamento terapêutico Hoje, como né? esqueleto hoje, né? A gente tem algumas órteses que têm essa tecnologia, né, que dá sustentabilidade ali para o membro inferior, com articulações que têm essa inteligência de microprocessado, com hidráulico. Então, pensando num paciente que tem ali uma paralisia infantil, né, que utilizava uma CAFA, aquela órtese que pega da coxa até o pé. Então, ela andava com a perna travada, perna dura. Hoje a gente tem a tecnologia, que é uma articulação que chama-se Brace. Ela consegue fazer a flexão na fase de balanço da marcha, dando todo o suporte para o paciente com essa articulação, né? Então, ela dá uma resistência para o paciente. E ele tem uma marcha normal, né? Então, acho que tudo isso envolvido, né? Robótica, a inteligência artificial, todas essas tecnologias aí mais high-tech, né? Vão proporcionar muita qualidade de Legal. vida aí para os usuários, com certeza. E, Vanessa, você falou lá no comecinho do que te levou para essa área, né? Você contou um pouquinho para a gente da sua história. E isso para a gente é muito importante, né? Para nós, para todos os profissionais, é claro, mas para nós que somos mães, a gente olha para essa área com muito carinho, né? Eu trabalho com fisioterapia neurológica hoje, tenho um filho com deficiência, mas a gente sempre olhou para essa área com um carinho muito grande. E aí a gente queria saber de você que conselho que você daria para quem está começando ou quer se especializar em tecnologia assistiva. Acho que vocês precisam dar uma oportunidade para essa área, para conhecer, né? Essa área, porque realmente é muito gratificante quando você está dentro. E pratica, né? Pratique muito, porque você ali atendendo esse conhecimento, essa vivência é o que vai te enriquecer como profissional. Porque cada paciente é um e cada adaptação vai ser única para cada paciente, né? Então, quanto mais vivência você tiver, melhor você vai poder entregar para a pessoa, fazer uma prescrição e entregar algo mais assertivo, né? E se capacitem, gente, né? Estudem, estejam dentro de congressos, simpósios. Essas formações que você comentou da Autoboc, como as pessoas têm acesso? Bom, anualmente a gente disponibiliza um calendário de treinamento, tá? Então, a gente tem treinamentos mais técnicos, que são práticos, né? Para os técnicos de órtese e prótese se capacitarem novas Novos recursos, novas tecnologias, Isso, né? novas técnicas de moldagem, de confecção mesmo, né? E aí a gente tem os treinamentos também para equipe de saúde, né? Médicos, físios, TOs, para entender ali a parte mais da reabilitação com a tecnologia assistiva, né? Então a gente faz ali todo a pré-tecnologia assistiva e quando a pessoa recebe o produto, e aí, como é, né? Como que eu vou colocar um pitado para andar com a prótese? Ah, ela tem um joelho mecânico, um joelho hidráulico, é a mesma técnica que eu vou utilizar? Né? Então, a gente dá esse treinamento aí para reabilitação com as tecnologias assistivas, de cadeira de rodas também, né? E é gratuito. Então, a gente divulga a agenda, é um link que a pessoa se inscreve e é lá na nossa sede em Valinhos. Vou colocar a sementinha que eles têm que fazer treinamentos para as famílias, É verdade. para as pessoas com deficiência e espalhar mais, democratizar, como a Vânia trouxe, esse conhecimento do que existe. Com certeza. Eu acho que é extremamente importante a gente sair da nossa bolha, é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Com certeza. Vanessa, o tempo voa, eu te falei, voou. E a gente ficou realmente muito feliz em ter você com a gente, representando a Autoboc, né? Uma empresa que a gente admira bastante. A gente aprendeu bastante com você aqui, tenho certeza que o público também vai gostar bastante, está gostando.
E é isso, a gente finaliza mais um episódio, uma temporada, olha só. Um episódio, né? A gente finaliza mais um episódio. E a gente conta com vocês. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify. Não deixe de nos acompanhar, de compartilhar, de seguir e de curtir. Um abraço e a gente fica por aqui.